E aí, já pararam pra pensar o que faz da gente a gente mesmo ao longo do tempo? Vamos mergulhar juntos nessa análise daquela que é, sem dúvida, a maior história de detetive de toda a filosofia. Nosso objetivo aqui é descobrir exatamente o que faz com que alguém seja a mesmíssima pessoa com o passar dos anos. É um mistério que fascina a humanidade há séculos. Imagina só pegar uma daquelas fotos antigas de quando a gente era bebê. Pensa bem em todas as mudanças físicas e mentais, aquela montanha-russa de experiências, os cabelos caindo, as rugas chegando, as crenças mudando. Será que aquele recém-nascido na foto é de fato a mesmíssima pessoa que está olhando para ela hoje? O enigma da identidade. Para começar a desvendar tudo isso, a gente precisa primeiro olhar para os objetos e para a natureza ao nosso redor. Pensa numa árvore. Ela nasce de uma sementinha minúscula, certo? E aí, com o passar dos anos, ela perde as folhas no outono, o tronco engrossa, uns galhos caem com as tempestades ao longo de décadas, mas no fim das contas a gente continua dizendo que é inegavelmente a mesma árvore. Mas será que a semente é idêntica ao broto e o broto é idêntico à árvore adulta? Trazendo isso mais para nossa realidade humana, imagina uma meia. Aquela sua meia favorita que fura e aí vai lá e ganha um remendo. Fura de novo, outro remendo. Isso acontece tantas e tantas vezes que chega uma hora não sobra absolutamente nenhum milímetro do tecido original. Como é que a gente ainda pode chamar isso de a mesma meia? Fisicamente, não sobrou nada da original, mas por pura teimosia do nosso cérebro, a gente continua chamando de a mesma meia. E aí que entra a teoria de John Locke, que tentou matar essa charada. Esse cara foi um filósofo inglês de peso lá do século XVII. Só para ter uma ideia, ele debatia os avanços da ciência com ninguém menos que Isaac Newton. Teve que fugir para a Holanda depois de ser acusado de uma conspiração real. E as ideias dele influenciaram até a Constituição dos Estados Unidos. Locke lançou uma idade muito poderosa, a teoria do quadro branco. Ele dizia que a mente de um recém-nascido é literalmente uma lousa em branco. A gente nasce com zero conhecimento inato. Todo o nosso entendimento, a nossa essência, vem puramente das experiências de vida que a gente vai acumulando. A gente não traz nada de fábrica, aprende tudo no caminho. E o mais fascinante na visão do Locke é como ele separa duas coisas que a gente adora misturar. De um lado, tem a nossa continuidade biológica, como um organismo crescendo, que ele chama de o homem, o animal humano. Do outro lado, tem a nossa continuidade psicológica, a nossa consciência, que ele define como a pessoa. Para ele, continuar sendo o mesmo animal humano é uma coisa completamente diferente de continuar sendo a mesma pessoa. O príncipe e o sapateiro. Para atestar essa ideia bem radical de que a nossa consciência é que manda no jogo, o Locke propôs um experimento mental simplesmente genial. A parada é a seguinte, imagina que um príncipe vai dormir super confortável na cama dele no palácio. Só que, na manhã seguinte, ele acorda possuindo de forma completa todas as memórias, sentimentos e lembranças de um humilde sapateiro. Ele tem certeza absoluta, lá no fundo da alma, de que ele é o sapateiro. O Locke bate o pé e diz que a continuidade psicológica é o que vale aqui. Ou seja, aquela pessoa é de fato o sapateiro, só que habitando temporariamente o corpo físico do príncipe. Mas isso joga a gente num dilema moral gigantesco. Pensa só. E se o sapateiro tivesse cometido um crime grave antes dessa troca toda? Quem é que deveria ser punido? O corpo que cometeu o ato ou a mente que lembra de ter feito aquilo? Para o Locke, a resposta é claríssima. A mente consciente que agora está alojada no corpo do príncipe seria a única responsável moral pelas ações do sapateiro, porque é lá que a pessoa de verdade está morando. E o cara foi além, meio que prevendo condições psiquiátricas modernas como o transtorno de múltiplas personalidades. Ele argumentava que se um mesmo corpo abriga uma personalidade de dia e uma completamente diferente à noite, e elas não dividem absolutamente nenhuma memória, a gente está falando de literalmente e funcionalmente duas pessoas distintas vivendo sob o mesmo teto físico. Memória e justiça divina. Toda essa estrutura focada na memória não era só um exercício mental divertido do Locke. Naquela época, isso ajudava a responder umas perguntas teológicas enormes sobre justiça definitiva e a vida após a morte. Para trazer isso para o dia de hoje de um jeito mais sombrio, pensa num idoso comum, mas que lá na juventude foi um guarda de campo de concentração nazista. Pela visão super rigorosa do Locke, um Deus que sabe de tudo não poderia punir esse idoso pelos crimes se ele tivesse genuinamente perdido toda e qualquer memória daqueles eventos. Loucura, né? Mas a lógica é que, sem a memória, a identidade sumiu. Ele não é mais a pessoa que cometeu as atrocidades. E olha como ele resolve de forma brilhante o espinhoso problema da ressurreição física. Tinha um debate gigante sobre o que acontece se alguém for devorado por um canibal. Como que junta as peças depois? A resposta do Locke é
Isso não importa. O paraíso só precisa da continuação ininterrupta da sua memória psicológica para saber quem você é e não de pedaços antigos do seu corpo. A conclusão inescapável da teoria do Locke é de cair o queixo. A nossa identidade pessoal só vai até onde a nossa memória consegue alcançar. Então, voltando para o comecinho da nossa conversa, se a lembrança de ser aquele bebezinho sumiu totalmente da cabeça do adulto, aquele adulto literalmente não é a mesma pessoa que o bebê da foto. É o mesmo animal, sim, mas com certeza não a mesma pessoa. O paradoxo de Thomas Reid. Avançando no tempo para o século XVIII, a coisa fica complicada para Locke. O filósofo escocês Thomas Reid encontra uma falha lógica devastadora nessa exigência de lembrança total. O Reid cria a seguinte linha do tempo de um militar. A gente tem um garotinho que levou uma surra marcante. Anos depois, ele é um jovem soldado muito corajoso em batalha que ainda lembra perfeitamente da tal surra. Mas algumas décadas se passam, ele agora é um velho soldado que lembra com clareza dos dias de glória na juventude, mas simplesmente esqueceu para sempre daquela surra que levou na infância. E é aqui que a matemática do paradoxo destrói a teoria. Pensa comigo, se o jovem soldado é o menino da surra e o velho soldado é o jovem soldado, a lógica pura dita que o velho soldado tem que ser obrigatoriamente a mesma pessoa que o menino. Mas a regra estrita do Locke, exigindo a lembrança direta, acaba dizendo que o velho não é o garoto. É como afirmar que A é igual a B, B é igual a C, mas A não é igual a C, o que é absolutamente impossível na lógica. Esse paradoxo do Reid prova por A mais B que a nossa identidade não precisa de uma lembrança perfeita e ininterrupta, um recall total de cada evento desde o nascimento. Na verdade, a gente depende de correntes de memória sobrepostas, um elo conectado no outro. A gente é uma continuidade encadeada, mesmo que não consiga mais enxergar o começo da corrente. Apesar do Reid ter achado esse furo gigantesco na teoria da memória, o texto monumental do Locke, lá de 1690, continuou sendo um divisor de águas absoluto. Ele mudou a forma como a humanidade enxerga a própria mente, defendendo que as nossas ideias são só representações do mundo. Esse pensamento foi a faísca que inspirou gênios que vieram depois, como George Berkeley, a questionar o próprio tecido do que a gente chama de realidade. E depois de toda essa nossa jornada falando sobre meias remendadas, crianças de fotos antigas e paradoxos de soldados, a gente fica com uma pulga enorme atrás da orelha. Se a nossa memória está o tempo todo sumindo, se sobrepondo e mudando sem a gente nem perceber, quais são afinal os verdadeiros limites de quem nós somos hoje? Se uma parte de quem a gente foi já não existe mais na nossa cabeça, quem é que a gente vai ser de verdade quando amanhã chegar? Fica aí essa provocação para pensar.